Olá, jovem! Se você sonha em falar inglês, anime-se! O caminho é longo, mas a partir de agora, você já está perto de alcançar o seu objetivo. Meu nome é André Aragão, eu sou professor e consultor de inglês. No vídeo anterior, eu falei sobre a polêmica, uma teoria que existe sobre aprender inglês como as crianças, aprender uma segunda língua, como as crianças aprendem a língua materna. E conforme prometido, neste vídeo eu vou falar sobre as vantagens da criança e o que a gente pode aprender realmente com a criança, em termos de aprender uma segunda língua, um segundo idioma. André, você fala demais. Seu vídeo terá que ser cortado. Bom, na verdade eu vou focar nos 4 itens que a criança leva vantagem e que a gente pode incorporar na nossa mentalidade, né? São coisas que a gente precisa, na verdade, assumir como um aprendiz de uma nova língua. A gente precisa assumir essas mentalidades e até superar essas coisas que são barreiras naturais. A primeira delas é a nossa dependência do visual, do escrito. Às vezes a gente vai dizer que a memória é ruim, especialmente para ouvir um som e lembrar. Talvez quem é músico, aliás, talvez não, quem é músico com certeza tem a memória muito melhor para som. Quem não é músico, como eu, tem muita dificuldade. E quem não fala uma segunda língua, especialmente, às vezes acha que a nossa memória para o som é muito ruim. Bom, de fato, a criança, quando ela nasce, ela tá com todos os sentidos dela ali despertos, atentos para aprender o máximo da vida. Então, seja a visão com as cores, formas, o tato, os sons, os ritmos, vozes, os cheiros. E nós adultos, a gente já está acostumado a depender muito mais da visão. A gente precisa visualizar a palavra escrita para conseguir memorizar. Então essa é uma barreira que na verdade é simples, é só uma questão de treinar de novo. Se você diz que ou teve uma memória ruim alguma vez na sua vida e de repente você começou a treinar, por exemplo, tentando lembrar os números de celular de cor, tentando lembrar diversas coisas, a sua memória foi melhorando, não é mesmo? Se você já fez isso, se você não fez, tente fazer para ver como a sua memória pode melhorar. Então é uma questão de estar treinado, estar em forma, vamos dizer assim, né? Não só forma física, mas a gente pode falar da forma da nossa memória, estar em forma. Então a gente precisa treinar de novo a memória auditiva, parar de depender da escrita. Porque o que acontece é que os alunos muitas vezes eles são bons em escrever e ler inglês, depois de muitos anos de estudo, mas não conseguem ouvir e conversar, tem uma enorme dificuldade. E atribuem isso a uma dificuldade, aí, ou sou ruim para as línguas, ou sou ruim para isso e aquilo. Não, na verdade a gente precisa treinar a nossa memória auditiva. Então esse é o primeiro bloqueio que precisa ser superado, né? Bloqueio, a dependência de enxergar, de ver o que a gente está conversando. Eu estou falando aqui rápido em português, você entende, você não fica visualizando um texto do que eu estou falando, você já entende. Não é mesmo? Então é isso que precisa ser feito com a língua que você está aprendendo. Então a segunda vantagem da criança é ela não ter o medo de errar. A vantagem de não ter. A gente como adulto, a gente é muito preocupado com o que os outros vão dizer, ou o que as pessoas vão pensar. Talvez a gente já tenha numa escola de inglês, numa primeira aula, passado vergonha, então a gente fica com medo de falar. Você sente esse medo? Ou já sentiu alguma vez? Ou conhece alguém que sentiu? Esse medo a criança não tem. Ela repete tudo. Ela repete às vezes por gosto. Ela ouve alguém falando, acha legal aquela frase, aquele som, e ela repete. E ela repete. E repete com a mesma entonação, com a mesma vibração, se ela achou legal. Ou tenta mudar um pouquinho, brinca com as palavras, com os sons. Ela não tem medo de passar vergonha. E quando a gente está aprendendo uma outra língua, se a gente quer se inspirar nas crianças, tirar o que elas têm de bom do aprendizado, de quando elas aprenderam a língua materna,
da forma como a gente aprendeu a nossa língua, o português, então a gente precisa aceitar que a gente vai falar errado no início e que a gente precisa treinar a falar e tentar mesmo. E isso é bonito, de conseguir falar, de conseguir aprender, de ir melhorando, de errar aqui e depois não errar mais, de identificar os nossos erros, de brincar com a língua com um som diferente. Então isso é legal. A gente precisa aceitar, assimilar isso e superar esse medo de errar. Até a próxima, um abraço!